Bom, pessoal, agora eu vou para a minha quinta partida. Como todo capivara tem seus dias de luz, e por mais que você jogue um torneio mal, você acaba jogando uma partida boa. Eu tenho uma partida desse torneio que eu me orgulho, que foi a partida contra o Mestre Nacional Alvin. Essa partida foi uma das poucas partidas que eu joguei bem nesse torneio, bem mesmo. Partimos para uma velha e conhecida dragão. Dragão variante clássica, sem rocks em alas opostas. Uma variante bem mais segura, para as brancas e para as pretas também. É um jogo mais posicional. O que importa mais são as manobras e não tanto os ataques. E aqui nessa posição, eu aqui já cometo o meu primeiro erro de desenvolvimento. Eu joguei torre D8 antecipadamente, era para ter jogado torre E8 direto, porque no que eu joguei torre D8 ele me joga esse lance aqui, dama F2, ameaçando jogar bispo B6 e uma espetada chata. Então eu tive que voltar à torre, eu perdi um tempo. Aqui eu tive que jogar dama D8 forçado. Aqui jogou torre de F1, continuou o desenvolvimento. Aqui eu estou 2 tempos atrasado, porque eu tive que voltar essa torre. Aqui joguei bispo E6, cavalo D5, cavalo D7. Não quis trocar, não vi proveito em trocar, porque aqui nessa posição eu pensei até em trocar e jogar cavalo B4. Só que cavalo B4 para mim perderia peça, porque eu entraria nessa sequência aqui. Essa sequência aqui não é proveitosa para mim. E por mais que seja um pouco estranho você jogar essa posição aqui, seria 3 peões pela peça, mas para você ter 3 peões pela peça, é bom que você esteja na posição mais próxima do final e que você esteja com mais atividade. Eu não tinha nenhuma desses dois recursos à minha disposição. Eu nem estava com atividade, nem estava perto do final, então não faria muito sentido eu sacrificar uma peça por 3 peões. Então eu não optei por essa linha. Aqui eu recusei a troca, joguei cavalo D7, jogou bispo E3. Aí quando o Alvin jogou bispo E3, eu analisei, eu pensei, não, eu vou capturar esse peão, o meu bispo vai ficar fora de jogo, mas ainda tenho tempo de defender as coisas na hora do rei, sem problemas. Ele jogou F5, lance lógico, eu joguei bispo toma D5, eu queria muito que ele jogasse F5, porque no que ele jogar F5 ele dá de graça essa casa D5 para os meus cavalos. E aqui eu considero que talvez tenha sido um lance precipitado dele ter jogado F5. Joguei cavalo de C5, aqui meu bispo ficou fora de jogo. E como o meu bispo ficou fora de jogo, meu bispo de B2, bispo das casas pretas, eu pensei, não, aqui eu tenho que capturar com o peão de F, porque eu tenho que colocar uma torre nessa coluna para fazer frente às ameaças dele. Aqui eu jogou o bispo D4, ele facilitou minha vida, já que esse bispo estava fora de jogo, então eu podia simplesmente ter jogado o bispo para G5, ter jogado lances mais ativos. Aqui eu acredito que ele não percebeu que ele tinha essas sequências aqui, que ficava bem para ele. Bom, a gente agradece quando o adversário não percebe as coisas. Mas, enfim. Aqui eu joguei uma pequena manobra, porque a ideia de jogar... eu não queria capturar direto, porque ele jogava cavalo D4. Então eu fiz um pequeno desvio aqui. E vocês vão entender por que eu joguei esse lance. Eu queria que a torre dele ficasse aqui. Por quê? Porque agora eu posso jogar a torre E8. Aqui, aí vocês vão perguntar, mas Alisson, não seria proveitoso você jogar cavalo C5 para evitar que o cavalo dele entre a C6? Sim e não. Porque quando eu jogo o cavalo C5, eu estou jogando um lance padrão, um lance profilático. É um lance bom? É um lance bom. Mas eu pensei, não, eu posso jogar a torre F8, porque eu tenho tempo para isso. Porque quando ele jogou o cavalo E6, ele jogou na mesma hora, ele jogou praticamente ao toque, cavalo E6. Aí ele não viu o lance que eu tinha, que era cavalo G4. Cavalo G4, eu estou aproveitando uma tática de cravada com uma mistura de garfo. Foi uma posição muito legal essa aqui. Aí aqui, o Alvin, eu não sei por qual motivo aqui ele preferiu arriscar tudo. Aqui ele já começou a jogar lances que eu não considero nem um pouco úteis. Eu não sei se ele pensou que ele tinha mate nessa posição, mas ele não tinha. Aqui antes de capturar essa torre, eu analisei várias vezes se ele entrando com dama H6 tinha alguma coisa. Mas aqui eu tenho torre F7 simples. Aqui eu posso até inclusive entregar essa qualidade se ele jogar cavalo G5, porque eu estou tranquilo. Aqui eu posso jogar até cavalo toma D1, sem problemas.
E então eu resolvi simplesmente eu resolvi capturar. Ele estranhamente capturou a torre, o que não faz o menor sentido estratégico aqui, porque o cavalo dele é uma peça crucial para esse ataque. E quando ele troca essas peças, por mais que ele ganhe material aqui, ele perdeu totalmente o ataque dele aqui. Então nessa posição aqui ele já entra para uma posição realmente perdida. Aqui capturei de cavalo, porque o cavalo ele tem funções de defender o ponto de H7, de qualquer ataque aqui, então eu preferi capturar de cavalo do que de torre, porque essa torre aqui também está ameaçando o ponto C2, então é importante que eu tenha essa torre aqui. Aqui jogou torre E1, aqui eu joguei dama 7, a ideia de dama 7 é dar um descoberto, ele tirou o rei. Joguei cavalo F5, cavalo F5 era o que eu queria, mas não deu certo. Joguei cavalo F5 aqui eu capturei o peão, aqui eu já não via muito risco nessa posição. Aqui a minha vitória já estava sendo consolidada. E quando ele jogou o bispo E4, eu percebi que eu tinha um lance muito interessante aqui, que forçava a troca de peças e eu já ficava completamente ganho, que era o lance dama F2. Dama F2 é um lance muito útil porque ele não tem tempo de capturar minha torre, ele não tem tempo de jogar bispo C2, porque cai a dama dele. Ele não tem tempo de tirar a dama, porque se ele tirar a dama, cai a torre dele. Ele não tem tempo, porque a torre dele está presa, está atacada. Ele não tem tempo de tirar a dama. Então, o único lance bom para ele é trocar as damas. E no que ele troca as damas, não tem mais nenhuma sequer chance de ataque. E aqui ele perde completamente. Então, aqui o Alvin abandonou. O Alvin, que é um forte jogador, mas essa partida aqui eu consegui jogar bem contra ele. Essa foi a única partida que eu joguei bem do torneio, que eu vi as táticas bem, eu não cometi erros absurdos, e é isso. A única partida do torneio que eu me orgulho, de verdade.